Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Dar início a mais uma fase na vida profissional de vocês, né? Porque vocês estão preparando as suas vidas profissionais. Iniciando hoje a disciplina Anatomia e Fisiologia Humana. Desde já, gostaria de deixar bem claro para vocês que é uma disciplina de extremo peso. Por quê? É a anatomia que vai dar base para todas as outras disciplinas. É a anatomia que vai te ensinar o seu palco de trabalho. Porque o nosso palco de trabalho é o corpo do ser humano, né? Então, bora lá adquirir conhecimento? Olhem só, a anatomia é o estudo microscópio, né, das partes que constituem o organismo do homem. Então, o nome anatomia quer dizer cortar em partes. É uma dissecção, né, para que se compreenda minimamente e dessa minimabilidade compreender o funcionamento do sistema, que é o organismo. Já deixando claro que o organismo humano é um conjunto de sistemas que trabalham em conjunto. Né? Um conjunto que trabalha em conjunto. Ficou redundante. É um grupo de sistemas que trabalham em conjunto. E vocês vão observar aula a aula, por mais que não exista assim uma sequência exata de como se estudar o corpo humano, mas vocês vão perceber com o passar das aulas que cada um depende do outro. E a função de um atua, interfere, colabora ou ajuda na função do outro. E um sem o outro pode não funcionar tão bem, né? E que a junção de todos é que nos forma. E uma coisa interessante que eu espero que vocês observem também é que, muito diferente do que nós pensamos, o corpo humano, as coisas importantes não são as maiores, são as menores. E a fisiologia, que eu vou associar em todas as aulas, eu não vou separar anatomia e fisiologia, eu vou associar para que vocês consigam fazer esse link. É as reações, é o funcionamento desse sistema. Então, você vai aprender o que é aquele sistema e como ele funciona e para que ele funciona, tá bom? Então, bora lá? Primeiro, conceituando, né? A anatomia quer dizer cortar em partes, separar, né? Os componentes e analisá-los parte a parte. Lembrando, gente, que as principais questões anatômicas foram descobertas microscopicamente, né? O que nós compreendemos e que vocês vão passar a compreender a partir de agora é que o ser humano veio da menor célula, né? Você e eu somos resultado das duas menores células que existem. Em português, anatomia quer dizer dissecção, né? E a parte da biologia é a ciência que estuda a morfologia da estrutura dos seres vivos, tá bom? Nosso foco, o ser humano, o Homo sapiens. Para começar, a primeira coisa que você precisa saber para compreender o corpo humano são os planos anatômicos. Porque, gente, eu mandei para vocês o dicionário de termos técnicos e a partir de hoje nós vamos entrar em um mundo que nós vamos descobrir que o seu coração não está do lado esquerdo do peito. E nós vamos descobrir também que o seu pulmão ele se enche de sangue para filtrar. Nós vamos descobrir também que o fígado é essencial para a vida e que ele é a maior glândula e após a morte é o último órgão a ser decomposto. Nós vamos compreender que o seu dedinho do pé funciona porque uma parte minúscula no seu cérebro age, tá bom? Então, bora lá. Os planos, eles têm o objetivo de separar o corpo em partes. Isso tem o objetivo de facilitar o estudo e nomear as estruturas anatômicas com relação ao espaço onde ela está. Por exemplo, a minha barriga, né?
Ai, meu estômago está na minha barriga. Não, o nosso estômago está na caixa abdominal, está na cavidade abdominal, faz parte do meu sistema digestivo ou digestório, né? Nós vamos aprender as divisões dos quadrantes abdominais, porque uma pessoa chegar para você e falar assim: ah, eu tô com uma dor no meio da minha barriga. Você sabendo que se localiza no meio do abdômen, no centro do abdômen daquela pessoa, você já pode imaginar o que é. Ah, eu tô com uma dor no pé da barriga. A barriga não tem pé. Mas na fossa ilíaca, se o paciente tem a dor na fossa ilíaca, na região pélvica, nós já sabemos quais estruturas que estão ali. Está o apêndice tifoide, está os óvulos, o útero, está a parte final, né, o colo descendente, a cápsula anal. Então, tudo isso, é do lado direito ou é do lado esquerdo, né? Na parte superior ou na parte inferior. Tudo isso é o que vai te ajudar a descobrir o que é, tá? Então, os planos anatômicos, ele vai dividir o corpo humano em 3 dimensões. E nessa divisão é que você vai descobrir, você vai localizar o posicionamento específico de todas as estruturas. O primeiro plano, que é o básico, é o plano sagital. O plano sagital, ele vai dividir o corpo humano em direito e esquerdo. Dica: quando a pessoa é vítima de AVC, AVE ou derrame, né, que é a mesma coisa, para nós, AVC, acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, porque nós vamos descobrir também que dentro da nossa cabeça não está apenas o cérebro, mas que o cérebro é apenas uma parte do sistema que compõe, né, o crânio. Se o paciente tem um AVC do lado direito, ele vai ter sinais, ele vai ter reflexos do lado esquerdo do corpo. E tá aí a nossa primeira curiosidade. Por que isso acontece? Bora debater na aula? Espera aí as respostas de vocês. Então, o plano sagital divide em direito e esquerdo. O plano coronal, ele vai dividir em anterior, que é a frente, e posterior, que é atrás, tá? Então, por exemplo, a nossa caixa torácica, né, as costelas, elas estão anteriores ao coração, ao músculo cardíaco, tá? E os pulmões estão em sentido sagital, ou seja, à direita e à esquerda do músculo cardíaco, tá? Então, posterior e anterior. Posterior atrás, anterior na frente. Quando eu falar para vocês que o pâncreas está diretamente posterior à parte final, né, do estômago, vocês vão entender que o pâncreas está um pouco atrás do estômago, tá bom? O plano transverso. O plano transverso ou transversal, ele vai dividir em superior e inferior. Nós temos os membros superiores e inferiores, né? Nós temos braços e pernas, né? Que são os apêndices do nosso organismo. Nós temos a parte superior do crânio, a parte inferior do crânio e assim por diante. Os movimentos. A flexão do ângulo de uma articulação é você aproximar duas estruturas ósseas. É o paciente aproximar duas estruturas ósseas. Então, flexionar é aproximar, trazer para próximo do centro do corpo, tá? Extensão é aumentar o ângulo entre duas articulações. Gente, existem patologias em que o reflexo do paciente vai ser a extensão ou a flexão. Por exemplo, um paciente que está com dor, ele vai se flexionar. Já um paciente, por exemplo, que tenha uma fratura, automaticamente vai ter extensão, né, daquela estrutura, porque ele não vai ter o controle, né, do movimento. Os movimentos, nós temos a rotação medial e lateral. Medial é interna, é para dentro do corpo. É quando a pessoa vira, por exemplo, vira os pés um sentido ao outro,
né? Vira os pés de frente, encosta os dois hálux. O que é hálux, professora? Bora vamos desenvolver aí termos técnicos. O que é o hálux, gente? Já disse que está nos pés. A rotação externa é quando você gira um membro ou a face para fora do corpo, para fora do eixo central do corpo. Adução. Gente, a adução e abdução às vezes confunde, tá? A adução é aproximar o membro do eixo sagital, é eu trazer o meu membro, a minha mão, por exemplo, para o meu abdômen. A abdução é afastar o meu membro do meu eixo sagital mediano, que é o centro, né, do corpo. Então, aduzir é trazer. Abduzir é levar para longe. Se o médico ou enfermeiro fala para você, olha, realiza a contenção daquele membro fraturado de tal paciente com adução para o eixo sagital. Então, você vai trazer aquele braço e vai deixar em cima do tórax da pessoa. Ou se o médico falar, ó, a fixação daquele membro é com abdução. Você vai estar escrito isso no prontuário. Você vai afastar aquele membro do corpo, tá bom? Flexão, extensão e hiperextensão. Extensão é manter o equilíbrio, né, do crânio. Flexão são os movimentos, né, para cima e para baixo. E a hiperextensão, gente, está mais ligado a condições patológicas ou traumáticas, que é quando se estica mesmo o pescoço e joga o crânio para baixo. Aí é hiperextensão. Vou encontrar uma pessoa nessa posição, vou chegar e colocar no lugar? Não, nunca. Por quê? Nós vamos aprender nas próximas aulas que isso pode gerar uma lesão fatal e essa pessoa ficar tetraplégica porque você quis ajudar. Que geralmente nós queremos ajudar, mas nós devemos saber, inclusive, como e por que ajudar e quando não ajudar, tá bom? O nosso corpo, ele vai ser dividido em cabeça, que é a face e o crânio, tronco, que é o pescoço, o tórax e o abdômen, que é a maior parte, né? No tronco, nós vamos encontrar aí órgãos do aparelho digestório ou digestivo, eu acho o digestório mais bonito, né? O estômago, o fígado, o intestino grosso e delgado. Nós vamos encontrar órgãos do sistema respiratório, né? Como os pulmões, do sistema circulatório, que é o coração, e os órgãos do sistema excretor, que são os rins e a bexiga. Aqui, gente, também vão estar as vértebras, viu? Ali atrás, que nós vamos aprender também o sistema vertebral. E membros, né? Então, o meu corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. Os membros nós temos os superiores, que são ombro, braço, antebraço e mão, e os inferiores, que é quadril, coxa, perna e pé. Vamos aprender o nome de cada um? Sim, vamos. Por quê? Até os ossos do teu dedo tem nome. O seu dedo mindinho, ele é dividido em falange, falanginha e falangeta, tá? Ou falange proximal, falange distal. Proximal que está encostada na mão, distal porque está longe da mão. Nessa disciplina, nós vamos aprender o estudo dos ossos, que é osteologia, né? A miologia, que é o estudo da anatomia dos músculos, a sindesmologia ou artrologia, que é o sistema das articulações, a angiologia, que estuda o coração e os grandes vasos, né? A neuroanatomia, que vamos estudar o sistema nervoso central e o periférico, que é maravilhoso, e claro, os demais sistemas e organelas, né? Digestório, secretor, reprodutor e sensitivo e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Dúvidas, me chamem lá no chat e bora adquirir conhecimento. Obrigada, até mais tarde.